Pessoal, hoje um vídeo diferente aqui no canal. A gente constrói patrimônio e ensina a construir patrimônio. E eu trouxe o Fernando aqui, que além de um representante da GWM, também um amigo meu, e ele vai esclarecer uma dúvida que eu respondo direto. Mas você pode se perguntar, por que você fala sobre isso, Omar? Como eu trato com construção de patrimônio, nada mais econômico que um carro elétrico ou híbrido. Você concorda, Fernando? Perfeitamente. E essa dúvida é uma dúvida que eu ouço com recorrência. Fernando, quero que você explique o seguinte. Nós temos o elétrico, o híbrido, vou chamar de normal, você pode me corrigir, fica à vontade, que quem domina é você, e o híbrido plug-in, que é o que mais desperta dúvidas no pessoal. Exato. O pessoal fala o seguinte, eu vou fazer uma viagem de 1.200 quilômetros, eu não tenho tempo, eu não sei se tem carregador, como que funciona. Ele vai acabar a bateria? Fernando, explica isso pra gente, porque essa é uma dúvida que tem recorrência no híbrido plug-in. Vamos lá, Omar. Então, o que acontece? Aqui na GWM nós temos o híbrido que nós chamamos de convencional. Esse sistema convencional, ele não é plug-in. O cliente não precisa se preocupar, ou na casa dele, ou numa viagem, parar num eletroposto para carregar esse carro. Então é o próprio sistema, o próprio motor a combustão que carrega essa bateria. Mas hoje o mercado está muito voltado e o interesse maior é no plug-in, justamente pela economia. Perfeito. A maioria dos nossos clientes dispõe de energia solar, então ele quer o máximo de economia e esse carro traz justamente isso. Então essa dúvida, se o cliente precisa carregar numa viagem, a gente também tem essa pergunta frequentemente aqui nos nossos atendimentos. Ele não precisa carregar, então, ou seja, se o cliente quiser fazer uma viagem até São Paulo, até o Rio de Janeiro e não parar para abastecer o elétrico, é possível porque o sistema dispõe de uma reserva de bateria. Então, a partir do momento que o cliente faz essa reserva, ele consegue chegar ao destino dele só usando o combustível. A gente também orienta o cliente, como a questão é economia, se ele parar num posto e tiver disponível o carregador, obviamente faz sentido ele abastecer até mesmo pelo custo. Agora, não é necessário. Uma vez que ele fez essa reserva, se ele quiser chegar até o destino dele só com combustível, é possível. Então, ele não vai correr o risco, ele não precisa parar caso não queira. Você falou sobre o híbrido e sobre esse plug-in. Então, a gente está falando do híbrido, todo mundo chama de HEV. Sim. E esse plug-in é o PHEV, é isso? Isso, o termo PHEV, por conta do P, né, justamente do plug-in. Na GWM nós temos duas baterias, que seria o PHEV 19, uma bateria de 19 kW, que vai proporcionar para o cliente aproximadamente 80 km só na bateria. E tem o PHEV 34, que nós temos uma carroceria SUV, e o GT que compartilha da mesma bateria. Então esses dois carros, o cliente já consegue rodar até 150 km só no elétrico. E Fernando, esse PHEV 34, eu não vou falar o nome de outras marcas aqui pra gente deixar tudo aqui, mas eu vi ele dando pau em esportivo aí no YouTube, eu já vi ele passando carro em carro famoso aí, de fazer 0 a 100 e tal. Muito, a gente tem esse feedback com frequência dos clientes. Fernando, fui fazer uma viagem, peguei carro X na rodovia e não deu. É muita potência. O elétrico, diferente do carro a combustão, não existe o delay. Então, assim que você acelera, o carro já responde. E é aí que essas outras marcas sofrem com a gente, porque é muito rápido. O 34, só te interrompendo. Não, fica à vontade. O 34, por exemplo, de 0 a 100 são 4,8 segundos. Então, a gente vê agora, eu vou falar a marca, né? Mas na boa. Ferrari é 3,7, né? Às vezes é Porsche é 3,8. É impressionante, né? Tratando-se de um SUV. Impressionante. Esses dias eu até cheguei a comentar com um cliente que ele postou um carro dele, uma Porsche, 0 a 100 em 3,8. Eu ofereço um carro por 1/3 do valor e entrega 4,8. É impressionante. Então hoje quem gosta de performance consegue usar um 34, né, um PHEV 34 ou um GT por um valor muito acessível. Vê se eu estou enganado. O que demonstra, e pessoal, vocês me conhecem de longa data, eu não estou fazendo propaganda nenhuma, eu estou falando, na verdade, de economia. O que eu tenho como parâmetro, né, de realidade mesmo? Se eu tenho um PHEV, eu consigo andar na cidade 150, 170, 130, depende aí do modo de condução.
tranquilamente, sem gastar absolutamente nada de combustível, exclusivamente fotovoltaico, né? Energia solar direto. E para viagens eu ainda tenho o elétrico e o combustão se unindo para proporcionar aí uma viagem tranquila. É isso? Esse é o cenário? Perfeito, é isso. É o que a gente comenta com os clientes diariamente. Você comprando um híbrido plug-in, você vai ter no seu dia a dia um carro elétrico, porque seja no PHEV 19 ou no 34, dificilmente um cliente no seu uso diário anda mais que 80 quilômetros, então já seria o suficiente. Até nas capitais. Exatamente. Então você não vai gastar combustível, porque você mantendo no modo elétrico, ele não vai ligar hora nenhuma esse motor a combustão. Então, ou seja, você vai usar o seu carro dia a dia só na bateria. E é o que você comentou, preciso fazer uma viagem, então você vai, parte dessa viagem, uma vez que você vai fazer a reserva de energia, parte dessa viagem você vai viajar no elétrico e depois você tem os dois motores trabalhando junto. Posso fazer uma pergunta, explorar um pouco mais teu conhecimento? Claro. Quando a gente trabalha lá nos modos de condução, se eu não me engano, tem o EV, 100% elétrico. prioritariamente elétrico ou não? Sim, e aí EV. o heavy, é isso? É esses três modos de condução. Explica os três, por gentileza. Modo EV, a gente orienta que o cliente use na cidade, justamente por essa questão. Economia vai rodar só no elétrico. O cliente pode rodar no modo prioridade EV na cidade? Também pode. Aquele dia que talvez ele não conseguiu carregar, ou o cliente que ainda não está sentindo muita segurança do usar o carro híbrido, ele pode usar no prioridade EV. Se ele tiver necessidade, a bateria estiver um pouco mais descarregada, ou numa ultrapassagem, o sistema vai ligar o motor a combustão, depois ele volta para o modo elétrico. E o heavy, que é o que ele vai usar muito em viagens, né? Uma vez que você vai fazer essa reserva de bateria, então ele pode reservar ali o mínimo de 20% e o máximo de 80%. E chegou naquele percentual que o cliente determinou, o sistema para de consumir, né? Vai fazer essa reserva de bateria e o cliente segue viagem no combustível. Fernando, eu quero saber o seguinte, eu fiquei com esse carro no final de semana para testar, porque eu gosto de ficar testando veículos e tal, e eu fiquei no modo heavy, que é o modo que em tese gasta mais. E mesmo assim, tinha dia que comigo ele fazia 35 de média, 41 com a minha esposa, é normal isso? É normal. É impressionante, porque moto não faz isso, né? Exato, é muito em função da aceleração, da forma que o condutor está usando o carro. Então, provavelmente você determinou lá um percentual de reserva e o carro usou parte elétrico e parte combustão, mas ele dá uma autonomia muito significativa. Porque eu moro na rodovia, então eu sempre vou estar na rodovia. Tudo bem que coisa de no máximo 10 quilômetros, mas não tem como eu sair da minha casa e chegar no meu trabalho sem pegar a rodovia. E a minha mulher também. Você vai usar mesmo na rodovia, se você tiver no modo elétrico, obviamente ele não vai ligar o motor a combustão, mas mesmo que você esteja no HEV, no heavy, e você tiver a bateria suficiente, se você tiver com esse carro abaixo de 140 km por hora, você não vai gastar combustível. Sem propaganda novamente. Pô, é o carro perfeito, porque assim, eu tenho o espaço de um SUV familiar e a aceleração de um Porsche, digamos assim, praticamente. Exatamente. Você tem um carro familiar e um esportivo ao mesmo tempo. E, como a gente já disse anteriormente, o custo-benefício desse carro é sensacional. Hoje, a gente não tem no mercado um carro que entregue essa performance por o valor de um PHEV 34 ou de um GT. Perfeito. Pessoal, eu vou voltar e vou gravar mais conteúdo com o Fernando. Eu peguei ele de supetão total aqui, que eu vim para uma outra questão, e ele fez a gentileza de explicar essas circunstâncias para nós. Fernando, obrigado. Imagina, que agradeço a oportunidade. Eu volto aqui na GWM para a gente falar mais sobre isso. A gente se vê. Um abraço.